Olá a todos os amigos, muito bem-vindos a mais um OftalmoCast. Hoje comigo, Dr. Ademar Devine Júnior, sócio fundador da Oftalmos de Joinville e do Grupo Sul Saúde do Meio Oeste de Santa Catarina. Bom, nós estamos no mês de junho. Em junho comemora-se o Junho Violeta. Alguém sabe o que é o Junho Violeta? Segundo a Organização das Nações Unidas, é o Junho Violeta de combate à violência contra idoso, mas para os oftalmologistas é o Junho de combate ao ceratocone. E para a gente ilustrar hoje o que é o ceratocone, como a gente trata, quais os resultados, nós tivemos a honra de receber ao vivo nosso amigo, nosso paciente, senhor Paulo. Vamos nos apresentar. Seja muito bem-vindo ao OftalmoCast. Obrigado, doutor. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui e estar ajudando a todo mundo a se conscientizar também um pouco sobre esse problema que me incomodou durante muito tempo e graças ao doutor, graças à clínica, a gente está conseguindo não acabar com ele, mas com certeza aliviar bastante ele. Que legal, né, Paulo? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho do que é o ceratocone, aí você vai contar um pouquinho da sua experiência, né? Okay. Como foi a evolução da doença, como veio se deteriorando a visão e aqui tratamento a gente chegou ao consenso que deveria tratar e como está sendo tratado, né? Então, gente, o ceratocone é uma doença que causa uma deformidade na córnea. Normalmente, a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos, ela sofre um afinamento na sua porção central ou paracentral. Então, como a gente pode notar, do lado esquerdo do vídeo, é uma córnea normal. A córnea é a tampinha transparente dos olhos, mas ela é uma lente com 43 graus de poder dióptrico. Ela tem como função capturar a luz do meio externo e concentrar essa luz lá para dentro dos olhos. Ora, se você tem aquela imagem ali do lado direito, uma córnea deformada, aquilo ali é um ceratocone. Essa luz capturada, ela vai fazer uma difração, ela vai difratar, ela vai se espalhar para dentro dos olhos de maneira desorganizada. Qual a consequência disso? Produz-se, a partir de então, uma perda significativa de qualidade de visão. E uma pergunta muito comum é: frequente o ceratocone, a gente faz muito diagnóstico de ceratocone, as pessoas apresentam, como é que elas apresentam, o que causa isso? A frequência em nós latino-americanos, a prevalência da doença é 1 para cada 1.500. Só para a gente ter uma noção, o ideal, o normal ao longo do mundo, asiáticos, europeus, é 1 para 4.000 até 1 para 6.000 da população. Então, nós, em função da miscigenação, da mistura de etnias, nós somos uma população muito mais predisposta à manifestação, à presença e manifestação do ceratocone. Ele normalmente vem por alterações genéticas, mas o fato de esfregar os olhos desestabiliza as fibras de colágeno da córnea, fazendo com que a área central ou paracentral, como eu havia dito antes, tenha um afinamento, uma desestabilização. E cada vez mais a córnea vai se tornando cônica, vai se tornando deformada, produzindo uma visão pior. Antigamente, nós não tínhamos muitas opções de tratamento para o ceratocone. Ou a pessoa utilizava lente de contato rígida, e muitas delas já na largada não se adaptavam, ou a pessoa partia para transplante, que é uma cirurgia agressiva, a céu aberto e que nem sempre dá certo. Em meados dos anos 2000 para cá, nós temos técnicas de tratamento muito mais conservadoras, muito menos invasivas, com melhores resultados, inclusive uma delas, o implante de anel de Ferrara, e até eu vou citar uma curiosidade logo em seguida, e o crosslink. O anel de Ferrara, ele é implantado ao redor da córnea para diminuir a deformidade. Esse anel, ou os segmentos de anel, aqui no caso 2 implantados na córnea, eles vão fazer a expansão da área central. Ora, você vai estar dessa forma diminuindo o defeito corneano, aquela prolação, aquela protusão imensa que existe para frente. E essa expansão vai produzir uma visão tanto quanto melhor. Isso não quer dizer que o paciente vai ficar livre de correção visual, de óculos ou de lentes de contato, mas ameniza muito e melhora muito a qualidade de visão via de regra. E uma curiosidade, sabe por que anel de Ferrara? Porque quem inventou a implantação, quem idealizou isso,
foi um mineiro chamado Paulo Ferrara. Inclusive, a minha formação de implante de anel de Ferrara eu fiz com o próprio Paulo Ferrara. Pessoa boníssima, extremamente genial. É uma pessoa fantástica, de quem eu guardo muito carinho. Bom, favas contadas, quando o ceratocone está nas fases iniciais, eu não preciso me preocupar com a deformidade excessiva, ou seja, implantar o anel de expansão corneana, o anel de Ferrara. Aí, nesses casos, o que eu faço? Como a córnea afinou demais e eu sei que o destino dela será uma prolação, uma protusão, ela vai cada vez mais se tornar cônica, produzindo uma visão pior, eu nas fases iniciais já faço o crosslink. Bom, então o crosslink nada mais é do que a irradiação ultravioleta na córnea sob efeito de vitamina B2, de riboflavina. Essa vitamina B2, sob efeito da luz ultravioleta, ela vai produzir ligações covalentes e vai ficar emaranhada junto com as fibras de colágeno da córnea. Automaticamente, eu vou estar produzindo um enrijecimento, já que eu não posso aumentar a espessura dela, que seria o ideal. Então, nesse caso, nos casos iniciais, eu faço apenas o crosslink, onde você vai congelar a córnea e a cura do ceratocone. Um detalhe, isso não dura a vida toda, ainda mais pessoas mais jovens, adolescentes principalmente. Depois de 7 a 10, 11 anos, em média, você tem que repetir o tratamento. E é claro que isso tem um limite de tempo também. Normalmente, após os 40 anos de idade, o crosslink já se faz desnecessário, porque a córnea sofre um enrijecimento natural. Nos casos avançados ou casos que, além da perda visual, você tem um avanço notório e comprovado da doença, você associa as duas técnicas no mesmo instante. O implante de anel de Ferrara, que leva de 10 a 15 minutos em média, e é um procedimento fácil e reversível. E o crosslink, subsequentemente, que leva em torno de meia hora a 1 hora, a depender da técnica a ser utilizada. Bom, no entanto, nós temos casos e casos. Antigamente, se considerava que depois dos 40 anos, pronto, o ceratocone não evolui mais. E nosso convidado hoje é prova viva que o ceratocone pode evoluir. Inclusive, eu tenho pessoas de muito mais idade, pessoas acima de 50 anos, que eu já tive que tratar com implantação de anel e crosslink em função da agressividade do ceratocone. E agora vamos falar um pouquinho, né? Já que o nosso espectador entendeu o que é a doença, o que é o junho violeta, vamos falar um pouquinho de você, Paulo, de como você descobriu a doença, qual foi o impacto inicial, porque não é agradável você ter uma doença que pode mutilar a sua visão, né? Qual foi a sua impressão? E como é que a gente chegou à conclusão que teria, enfim, você chegou à conclusão que teria que tratar o ceratocone a partir daquele momento? Então, doutor, quando eu tinha em torno de 23 para 24 anos, eu comecei a sentir o problema da visão. Eu comecei a sentir que estava ficando muito fosco, estava tudo muito embaçado e eu tinha muita dificuldade para ler, principalmente dificuldade de concentração. E aí a gente começa a procurar especialistas, né? Aí a gente vai atrás de médico, mas o que me levou bastante a isso, porque, enfim, ele não te deixa... O ceratocone é importante dizer que ele não deixa você cego, você não consegue enxergar nada. Não, você enxerga, você consegue enxergar, mas a tua qualidade de vida piora muito para dirigir, para leitura, dores de cabeça insuportável. Eu acho que pela questão de forçar bastante o olho também, né? E aí você acaba procurando especialista mais por isso do que com aquela intenção de corrigir o problema. Você pensa que é simples. Eu nunca tinha ouvido falar em ceratocone, essa palavra. Quando eu cheguei num consultório oftalmológico, foi a primeira vez que eu ouvi falar nessa palavra. Eu tinha 20 e poucos anos. E aí eu procurei alguns especialistas, antes de chegar na clínica, o Dr. Ademar, e tive alguns diagnósticos diferentes, que inclusive falaram até em transplante de córnea. E isso assusta muito, porque aí a gente vai pesquisar, ver como é que é a recuperação, ver como é que é todo o procedimento antes de fazer, isso assusta muito. Então você vai trocando. Aí eu cheguei até o doutor, onde me falou imagina, se eu não conhecia o ceratocone, quanto mais anel de Ferrara e crosslink, né? Eu não fazia a mínima ideia do que era isso. Era tudo uma novidade, né?
tudo uma novidade. Depois o doutor me falou, isso era ano de 2013, e aí eu lembro que eu falei, não, temos que fazer, porque realmente o problema é seríssimo. Aí eu já sabia as consequências do ceratocone, a gente vai se informando, e aí eu cheguei à conclusão de que eu tinha que fazer o procedimento. Só não esperava que ele era tão rápido e tão simples de fazer, e a recuperação é tão rápida também, né? Então, isso me surpreendeu bastante. Porque quando eu, pelo menos, tenho muito medo de médico, né? Então, quando fala assim médico, você já, na cabeça, você já pensa um monte de coisa ruim. Mas não, foi super simples, desde o início da primeira consulta até o cirúrgico, o pós-cirúrgico, foi tudo muito tranquilo. Claro que tem um pouco depois de precauções que a gente tem que tomar, mas muito simples, não tem nada do bicho de 7 cabeças. Mas você ficou assustado quando recebeu o diagnóstico de ceratocone? Muito assustado. O que te passou pela cabeça? É porque assim, a gente procura na internet hoje, né? Tudo é internet. Naquela época já era, também pesquisava, e eu coloquei na internet e vi que é um problema que pode levar à cegueira. Ele pode levar. E aí, quando você lê isso, com 20 e poucos anos de idade, tendo a vida toda pela frente, um monte de sonho para realizar e tal, assusta. Assusta bastante, né? Assusta. Como eu sou especialista na área, eu estou acostumado a receber pacientes, né? E, por vezes, inclusive, a gente acaba sem querer despertando algum choro, alguma tristeza e tudo mais. Mas eu sempre digo o seguinte, o ceratocone, funciona como toda doença, mas o ceratocone, você diagnosticando de maneira correta, indicando corretamente a terapêutica, ele tem cura. E você consegue, no seu caso, por exemplo, né, melhorar a qualidade de vida. E o que você sentiu de diferença, Paulo, do procedimento que você fez para o pós? O que melhorou? Você teve essa percepção de que houve algum ganho de visual? Quais as diferenças no sentido, eu não podia dirigir tal horário que já era ruim, estava inseguro? Chegou a ter alguma coisa nesse sentido? Com certeza, doutora. A principal diferença do pós-cirúrgico, quando você tem esse problema, porque eu tinha muita coceira, coçava muito o olho, e isso, depois até em conversas com o doutor, foi me explicando que poderia ser um agravante do ceratocone. E isso foi aumentando gradativamente, mas todos os dias. E aí, antes de eu fazer a cirurgia, eu já não tinha mais... já era algo automático para mim colocar o dedo no olho e ficar coçando o olho, né? E aí, depois que eu fiz o procedimento, a melhoria é significativa, tanto para dirigir quanto as dores de cabeça, leitura. Hoje eu trabalho muito com celular, com notebook, o dia todo praticamente em frente a isso, então isso melhora bastante, melhora significativamente. E não sei se é o seu caso, eu não me recordo honestamente, né? Enquanto a gente está gravando aqui o podcast, mas grande parte dos portadores de ceratocone, eles têm rinite ou tem asma, bronquite associado, tem algum tipo de atopia, alergia. Sim. E aí, coçar os olhos é pedir para o ceratocone realmente crescer. E eu lembro que eu coçava muito o olho, muito mesmo, a todo instante. Minha esposa ficava me lembrando, tira o dedo do olho, quando ela me via, porque é tão automático que eu não me tocava, que eu estava assistindo TV ou fazendo alguma outra coisa corriqueira, e com o dedo no olho, já era algo meu companheiro aqui para coçar o olho. E aí tinha que ficar alguém me lembrando sempre. Então, e agora você está com que idade, Paulo? Eu estou com 41. 41. Então, o que a gente falava anteriormente, antes do Paulo entrar na conversa, né? O Paulo está com 41, ele teve uma evolução de lá para cá, da época do tratamento, 2013 para cá. Nós achamos por bem fazer o crosslink no olho esquerdo e, surpreendentemente, já tivemos um resultado bom inicial. E no momento da gravação já é às 12 horas antecedendo a cirurgia do olho direito agora. Cirurgia amanhã cedo. Que a gente não tinha programado, né? Era, no passado, uma coisa tranquila que não haveria grande necessidade, se não me falha a memória, isso, né? Lá atrás, a princípio, era o olho esquerdo que nós faríamos, e estava tudo ok. Agora, fazendo novos exames, e detectou-se a necessidade. Aí aquela explanação que eu dei inicialmente. Via de regra, sim, é verdade que após os 40 anos de idade, o ceratocone tendencia a ter um comportamento menos agressivo. Mas você é a prova viva de que ele evolui.
apesar da idade. Então, são múltiplos fatores que, na verdade, vão corroborar, vão contribuir para que ele tenha evolução. Claro, você amadureceu, parou de coçar os olhos, né? Esse problema nós não temos mais. Tem colírio lubrificante, antialérgico e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente vê muitos pacientes que poderiam ter contido a doença em fases anteriores e que, infelizmente, acabaram evoluindo. Ou por desinteresse ou por falta de conduta realmente. Eu acho que até nesse olho, no olho que faremos a cirurgia amanhã, é um caso assim que eu já senti de cara, eu vi que não estava bem e eu resolvi procurar de novo a clínica porque eu falei, eram os mesmos sintomas que eu tive no olho esquerdo. E aí começaram também as dores de cabeça. E aí eu falei, não, deve ter sido alguma coisa... E aí a surpresa, né? Grande evolução. Exatamente, foi uma grande evolução que nós esperávamos. Então, gente, a nossa intenção é realmente alertar, né? Se você conhece alguém com ceratocone, algum parente, algum amigo, ou já ouviu falar, eu acho que fulano de tal, encaminha esse vídeo aí, né? Eu acho que vai ser elucidativo para muita gente. Fora a parte cirúrgica, Paulo, quem que é o Paulo, de onde ele é, o que que ele faz? Conta um pouquinho para a gente. Conto sim, mas só para finalizar, doutor, é importante para a conscientização, se você tem coceira frequente, se você quando vai ler, você tem que, eu costumo falar dando aquele zoom para você conseguir ler o que está na tela. A fechadinha nos olhos. Fechadinha. Né? Se a cabeça está doendo bastante... procura um oftalmologista, porque a grande tá na hora, há uma boa possibilidade. Com certeza. Ó, a gente vai divulgar o celular do Paulo aí, é só falar com ele, ele marca consulta. Não, com certeza, eu indico, super indico. Falando do meu trabalho, meu nome é Paulo, sou Paulo Pavilac, eu sou hoje corretor de imóveis no litoral norte de Santa Catarina, Balneário Pissarras, Barra Velha e Penha. A Paulo Pavilac Imóveis, em parceria com a Tolote Empreendimentos também, na região. Se você está precisando de algum especialista imobiliário, fica o meu contato e as minhas redes sociais também vão seguir aí. E a gente está numa região promissora, né, Paulo? Graças a Deus, Santa Catarina, esse especial, esse litoral norte aqui do nosso estado, ele é diferenciado, né? A gente falava antes do podcast, eu tenho uma atração, sempre tive uma atração por investimento imobiliário e eu tenho imóveis, investimentos em outros estados, mas Santa Catarina sempre traz surpresas positivas, né? E é engraçado, quando a gente pega a imagem aérea desse nosso litoral norte aqui, ele tem uma faixa muito estreita, assim, com poucas possibilidades de serem exploradas. Aí eu te pergunto, será que não é até por isso ser um litoral tão bonito, um lugar seguro, um estado de vanguarda? Nós temos um IDH alto, todo mundo procura Santa Catarina, Balneário Camboriú, Sim. Glamuroso, Itapema, Barra Velha. Sim. Né? Será que não é por essa escassez de território, inclusive, que a gente tem aqui uma valorização muito significativa? Eu falo por mim mesmo, né? Pelas experiências que eu tive aqui. Sim, eu costumo dizer que nós somos uma bolha. A nossa região é uma bolha, né, doutor? Uma bolha imobiliária. Porque o que acontece aqui no mercado imobiliário do norte de Santa Catarina não se prolifera para o Brasil todo. As taxas de valorização, os grandes empreendimentos. Por quê? Justamente pelo que você falou, por ser finito. Nós temos hoje uma gama muito pequena nessa faixa com possibilidades de grandes empreendimentos e com facilidade de acesso e também com a qualidade de vida. Porque hoje todo mundo que procura praia não está buscando mais só praia, quer também qualidade de vida, quer poder fazer a sua caminhada no calçadão e não ser assaltado, quer também criar os seus filhos próximo ao mar, porque o ser humano ele tem uma ligação muito forte com a água. Então, hoje, o índice de busca nosso, eu costumo falar isso quando a gente conversa com algum outro corretor de imóveis de outra região, de Santa Catarina mesmo, Chapecó, ou de alguma outra região, e eles falam assim, nossa, mas como que está o mercado para vocês? Realmente, o nosso mercado não é mentira, ele está muito bom e está sempre muito bom. É até estranho falar isso numa época que todo mundo fala em crise, em Brasil. Não, realmente nós temos, o mercado imobiliário da nossa região é acelerado,
acontece muitos lançamentos aqui. E aí, quem é de fora geralmente passa e se pergunta, mas tanto prédio, tanto lançamento, isso aqui vende rápido, se valoriza rápido, então o investidor ganha dinheiro. Quem compra antes até para usar também paga mais barato e acaba lá na frente tendo uma qualidade de vida muito grande. Então, eu acho que hoje realmente nós estamos em algo único aqui na nossa região. Eu vejo hoje uma coisa, assim, que Santa Catarina tem de sobra, né? Antigamente, quando eu digo antigamente, era anos 70, 80 mesmo, né? Eu lembro, passo asfalto, impermeabiliza o solo, ergue a estaca ali, virou um slab, que eles chamam nos Estados Unidos, né? Um prédio ali, frio, com vidro, concreto. Aqui a gente tem bastante, pelo que eu percebo, integração, natureza, litoral, qualidade mesmo, né? Exatamente. Até os projetos hoje são todos voltados para isso, né? Hoje os projetos, grandes empreendimentos, já são todos com área de lazer grandiosa, com o verde falando muito forte na questão da arquitetura, pensando muito na questão de ambiental também, até porque as prefeituras também exigem isso, né, doutor? Então, eu acho que a nossa região hoje ela é um exemplo de alto padrão, de empreendimentos de alto padrão e também de seriedade, entrega, porque hoje quando a gente compra um empreendimento na planta, doutor é investidor e sabe disso, a gente está comprando uma promessa, está comprando um papel. Então, tem que ter muita segurança daquilo que você está fazendo. Segurança no corretor de imóveis que você tem, segurança da região que você está comprando, se realmente aquilo vai acontecer. E hoje a gente consegue trabalhar com segurança na nossa região, onde a maioria dos construtores, a grande maioria, é séria, constrói, entrega o que promete, porque no papel tudo é fácil, né, doutor? No papel tudo dá certo. Aí na prática, como que fica? Realmente na nossa região a gente tem muitos exemplos positivos aí de como era quando foi lançado e do que foi entregue. E realmente é idêntico. E fora as promessas, né? Eu lembro anos 90, início dos anos 2000 já tinha estourado, lembra da Encol? Né? Quem tem mais idade aí, quem já investia naquela época, vai lembrar, quantos milhares de pessoas perderam dinheiro no Brasil, né? Sim. E Joinville, eu lembro, tinha um prédio aqui no Atiradores, que era a incorporação deles. Sim, porque o mercado imobiliário ele é uma linha muito tênue para uma construtora que hoje está lá em cima, está com tudo certinho e tal, e ela quebrar. Então, tem que saber muito bem quem está por trás disso, como é que funciona a operação. Hoje, claro, a gente tem todo um respaldo por trás de documentação. Eu também recomendo para você que pretende fazer seu investimento imobiliário, cerque-se disso, das informações que você pede para o seu corretor sobre a construtora, quem é o construtor, o que ele faz, o que ele já fez. E muito importante também levar para o seu advogado, ver a parte jurídica, porque realmente hoje no mercado, o nosso mercado é bom, como eu falei, é bom. A grande maioria é séria que trabalha no nosso mercado, mas o básico tem que ser feito, né, doutor? Tem que ser... Eu recomendo investimento em Santa Catarina, esse estado maravilhoso. Eu não sou daqui, Paulo. Eu moro aqui há 28 anos. Curitiba, né? Eu morei em Curitiba há 17 anos. Eu, na verdade, sou oriundo do interior de São Paulo. Eu sou paulista de nascimento, morei lá até os 14 anos. Depois eu fui para a minha formação acadêmica, nunca mais voltei para o meu domicílio de origem. Mas assim, o amor que eu tenho por esse estado é gigantesco. Eu não saio daqui por nada. Se eu sair daqui, como eu já falei em programas anteriores, é daqui para o exterior, para uma vida um pouquinho diferente do que a gente contempla aqui no nosso país, né? Mas, Paulo, eu te agradeço imensamente. A gente vai deixar fixado aqui embaixo, porque eu super recomendo o trabalho dele. As redes sociais, contato profissional do Paulo, tá? E muito obrigado por participar. Você, nossa prova viva, que Serra Toconi tem jeito. Ter aceito o nosso convite, viu, Paulo? Em nome de toda a equipe do Oftalmos, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, doutor, a oportunidade de estar aqui. E também agradeço o pessoal da clínica. Sempre fui muito bem recebido lá na clínica Oftalmos, para quem nunca foi. Você é recebido como é recebido aqui. Ele é assim no dia a dia. Quem trabalha na clínica hoje, a Miriam, as meninas,
é o mesmo estilo, te tratam com uma leveza, com uma tranquilidade, como se tudo tivesse ok, você se sente realmente muito bem atendido, muito bem amparado. Recomendo. Obrigado, Paulo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por mais um OftalmoCast.